Bom, meu projeto é sobre a percepção dos pais acerca da ansiedade dos filhos autistas durante a pandemia. Meu nome é Isadora Oliveira Costa e minha professora foi a doutora Manuela Lins. Começando pela introdução, a gente sabe que frente ao Covid-19 a gente enfrentou várias consequências, né? Por conta do vírus, da contenção do vírus, existiram medidas protetivas. E uma dessas medidas que foi apresentada foi o isolamento. Então as pessoas elas pararam, como a gente já sabe, né, elas pararam de trabalhar presencialmente, estudar presencialmente. Isso inclui as crianças também. E aí, por meio desse isolamento, as escolas, com medo de prejudicar, né, essa falta da escola, enfim, a rotina, a questão até de cumprir, né, com o que era proposto pela escola, eles decidiram seguir com o ensino remoto. Então, o ensino à distância, né, que era disponibilizado por algumas plataformas nesse sentido. E aí a gente percebe o quanto o ensino remoto foi prejudicial para essas crianças, por mais que em questão de saúde foi algo positivo, existiu de fato uma contenção. A gente sabe que prejudicou essas crianças, né? Prejudicou o espaço de socialização, a troca, questões pedagógicas, enfim, entre outras questões. E pensando sobre essas crianças prejudicadas, se a gente para e pensa sobre as crianças atípicas, essas crianças que já têm déficits, que já têm dificuldades, a gente percebe que teve um prejuízo muito grande, um impacto muito grande na vida dessas crianças. Primeiramente porque houve uma quebra de rotina, né? Elas pararam de serem acompanhadas pelos profissionais que eram acompanhadas, elas não puderam estar na escola como elas iam todos os dias, né? E elas não tinham uma estrutura para isso, os pais não tinham uma estrutura para isso. E aí, na minha introdução, eu falo um pouquinho sobre essa consequência das crianças com TEA na pandemia, né? E a primeira consequência percebida foi o aumento da ansiedade. O objetivo do projeto é analisar a percepção dos pais acerca da variação dos níveis de ansiedade de seus filhos autistas durante a pandemia. Então, de fato, entender se houve um aumento dessa ansiedade nessas crianças. O método contou com o seguinte procedimento: primeiramente, o comitê de ética. Então, após a aprovação do comitê de ética, foi enviada uma mensagem nas redes sociais para as pessoas indicando que estava sendo realizada essa pesquisa. E aí eu entrei em contato com as pessoas que tiveram interesse, mas nessa mensagem, quando eu compartilhei, tinha o link do Google Forms, nesse link tinha o TCLE, e junto a isso eu tinha algumas perguntinhas básicas, né, sobre as pessoas, então nome, e-mail, idade, e os critérios de inclusão e exclusão, né, que a inclusão foi maioridade de 18 anos, e que o responsável tivesse tido contato com a criança durante a pandemia e que fosse filho de crianças autistas, né? A partir daí, eu entrei em contato com essas pessoas, fiz a entrevista semi-estruturada através do Google Meet. Antes mesmo de começar a entrevista, eu pedi autorização para que fosse gravada essa entrevista, para que fosse transcrita. Então, houve transcrição dessa entrevista e a partir disso a gente conseguiu analisar os dados. O método é exploratório de cunho qualitativo. Participaram no total 5 mães. A gente utilizou os seguintes instrumentos: entrevista semi-estruturada e a escala adaptada para os pais, a escala de Spencer. E a análise que foi utilizada foi a análise de conteúdo de Bardan. Sobre resultados de discussão. De fato, houve um aumento na ansiedade na pandemia. Isso é perceptível pela fala das mães. Então, de 5 mães, 4 afirmaram aumento da ansiedade nos seus filhos, sendo que a única criança que não apresentou aumento era uma criança que tinha um nível de atenção menor do que as outras crianças. De 5 crianças, 3 passaram a ficar mais agressivos, então as mães trouxeram muito isso, que antigamente, antes da pandemia, elas não viam certos comportamentos agressivos, e por conta da pandemia, por conta dessa quebra de rotina, elas viram seus filhos muito desordenados, desorganizados, emocionalmente falando. O segundo ponto que foi muito importante, foi observado nas entrevistas, foi a questão da quebra de rotina. Então, a gente sabe o quanto a rotina é importante para os autistas, né? O quanto eles usam isso para que não exista uma desordem.
E quando houve essa quebra de rotina repentina, eles não estavam preparados para isso. E aí, a partir disso, as mães trouxeram, todas as mães trouxeram em algum momento essa dificuldade que foi a quebra de rotina, o quanto seus filhos se desorganizaram emocionalmente, entraram em crises, crianças que não entravam em crise antes passaram a querer entrar em crise durante a pandemia. Foi relatado exemplos também sobre essa questão, então assim, de chegar a hora da escola e ele falar, mas cadê a escola? Pra onde que a gente vai? Eu quero ir pra escola, eu quero ir pra escola. E a mãe falar, não, hoje não tem escola, a gente tá em isolamento, tem toda essa questão, e o filho entrar em crise. Ou então exemplos banais, como ir ao parque, igreja, enfim. Então isso foi observado através do relato das mães. E para finalizar, a gente dividiu numa terceira categoria, que foi os comportamentos estereotipados. A gente sabe que as crianças autistas, que os autistas em geral, eles têm comportamentos estereotipados, né? Comportamentos de repetições. E aí, dentro da pandemia, essas mães perceberam que houve um aumento desses comportamentos estereotipados. Então, onde eles tinham uma certa dificuldade e a partir disso se demonstravam ansiosos. E essa ansiedade vinha por meio desses comportamentos. Então, crianças que antigamente, antes da pandemia, não tinham certos comportamentos, passaram a surgir novos comportamentos durante a pandemia. Considerações finais. A questão do objetivo. A gente cumpriu com o nosso objetivo, mas foi um projeto inconclusivo. Por quê? A gente utilizou esses dois instrumentos, como foi relatado, entrevista semi-estruturada e a escala de Spencer. Porém, a escala de Spencer é uma escala para pessoas típicas. É uma escala de ansiedade, mas para crianças típicas, que não têm déficits significativos. Então, as mães tiveram muita dificuldade de responder essa escala, de responder essas perguntas, baseadas nos seus filhos. Por existir muitas crianças não falantes, né? Pelo caso das crianças não falarem sobre suas emoções, entenderem sobre medo, atenção, memória. Então, tiveram muita dificuldade de relatar sobre isso. E, de fato, a gente pôde observar na entrevista que houve um aumento da ansiedade. Fica como sugestão para futuras pesquisas que a gente prepare novos instrumentos que possam ser utilizados para fomentar, né, essas questões junto com pessoas autistas. A gente sabe que é um tema relativamente novo e que a gente precisa olhar para isso e a gente precisa desenvolver mais pesquisas e instrumentos que possam sustentar teorias futuras. É isso, muito obrigada.